Caverna! Pod Caverna. Olá, galera. Está começando mais um Pod Caverna e hoje a gente tem o prazer e a alegria de receber aqui nosso querido Rafael Otati, OTT-ATI. Fala, meu querido. Rapaz! Aê! Tá na boca do povo. Tá na boca do povo, tá na boca do povo. Tudo bem com você, meu querido? Como é que você está de quarentena aí, cara? Rapaz, muito obrigado pelo convite. Já estavam aparecendo umas manchas verdes no corpo, que eu acho que era mofo, de tanto ficar em casa. A gente já começa com as piadas ruins, né, para torcer que melhore. Assim. Em homenagem a vocês, eu vim com esta estampa, que eu sei que tá longe, não dá para ver, mas é homenagem a Monty Python. Que maneiro, cara. É um mashup de Snoopy com Monty Python. Eu ia falar, eu adorei o Snoopy ali, cara. Pô, do caralho, muito maneiro. Olha que maneiro. Muito Mas caracterizado maneiro, como cara. Monty Python. E, cara, agradeço muitíssimo o convite aí. Eu tava já desesperado por gravar. Eu tô órfão de podcast. Então, tava naquele desespero, aquela ura, mano. Aí quando o Fernando falou, não, olha só, eu vou sugerir uma pauta, eu quero. Não, mas eu falo, não importa, eu quero. Tá de boa, eu falo qualquer coisa. Bom, então é o seguinte, cara, hoje a gente tem uma pauta aí espinhosa, mas necessária, porque é o seguinte, cara, desde a minha infância, todas as vezes que as pessoas se referiam a fascismo, o fascista era o cara contra quem nós lutamos na Segunda Guerra Mundial. Era a coisa ruim, era o não desejável, era aquele... Exatamente. Que todo mundo... Indesejável número 1. Né? E aí, cara, chega num momento em que há um movimento antifascista e todo mundo fica assoberbado com isso, achando que isso é ruim, né? Enfim, né? Então, assim, a gente tem só algumas características pequenas do fascismo só para a gente ver, porque a gente não quer se aliar a isso. Ultranacionalista, que coloca as questões de raça e nação acima das questões do indivíduo. Autoritário, autocrático, quer dizer, centrado no ditador, né? Sim. Totalitário, unipartidário, militarista. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E aí os expoentes desse troço aí são Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha. Quer dizer, bicho, eu particularmente vejo milhões de motivos para a gente não se aliar a isso. E como a gente sempre conversa aqui, é o seguinte, a gente não combate a escuridão com mais escuridão, a gente tem que combater com luz. Sim. E a luz é o conhecimento, né? Então a gente hoje resolveu fazer uma pauta aqui chamando um cara que opera na área de literatura em especial para a gente... Estou falando assim, não, é outra pessoa, chegou aí não. Eu já estava pensando, caralho, como assim? É o dislexo. Pelo amor de Deus, eu não. Para a gente trazer aqui alguns livros e alguns autores, eventualmente, que seriam importantes que a gente lesse, a gente e outras pessoas pudessem ler, para poder entender o que é isso e para entender por que a gente deve combater isso e com que ferramentas a gente tem que combater isso e quais são os males que isso traz para a sociedade, né? Sim. Rafael Tati, a palavra está contigo. Aqui é assim. Ninguém mandou ter dito que aceitaria qualquer pauta, né? Não, brincadeira. Vou falar, velho. Pois fui aceitar o convite, eu sabia. Mas, apesar de ter toda uma configuração do fascismo, eu acho que a gente, no nosso cotidiano, está debatendo, na verdade, dois fascismos. E eu entrei num debate sobre isso recentemente, porque pessoas, obviamente, fazem pesquisa e vêm com essas informações. Não, mas olha só, o fascismo aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e ele tinha determinadas características que, obviamente, o país X hoje não tem. E aí você fala, cara, existe o fascismo que é histórico,
que é esse, De Mussolini, né? Principalmente, que eu acho que é quem deu forma e caras e nomes ao fascismo, né? E parcialmente o do Hitler, né? É mais um nazifascismo, e tem a questão de eugenia muito forte, né? Sim. Mas você tem esse que é histórico e que obviamente serve, muito infelizmente, mas serve de inspiração para um monte de gente, não deveria, mas serve. E você tem formas de fascismo, né? Forças de fascismo, que são elementos fascistoides, são elementos hiperconservadores, com uma carga forte de censura, porque um elemento específico do fascismo histórico que está muito presente no nosso dia a dia, e isso você percebe em vários setores da sociedade, é a tentativa de calar a voz que não é igual à sua. Então, assim, a censura ela é uma estratégia muito forte do fascismo histórico, era uma estratégia muito forte do fascismo histórico, porque eles tinham determinados valores que eles defendiam acima de tudo, como o ultrapatriotismo, né? Então, a tua nação é soberana, ninguém pode falar dela, a não ser você mesmo. Ninguém pode criticá-la, porque ela é sempre boa. E aí tem toda uma série de coisas que você era obrigado a repetir, que tem a ver com isso, né? Com esses valores que eles estão querendo replicar e enfiar a goela abaixo de todo mundo, porque precisa dessa união. Minha gata acabou de subir aqui na mesa, por isso que tremeu a câmera. Precisa de uma certa união coletiva que você só vai conseguir forçando as pessoas a repetirem certos, quase como mantras, né? Tipo, tem que repetir aquilo até que se torne verdade. Mas a gente tem hoje várias formas de censura que tentam calar a voz do outro. Sim. Em vários aspectos da sociedade. E aí, cara, você tem fascismos, né, eu diria. Você tem forças fascistas que vão operando. Então, eu acho que no primeiro momento a gente poderia debater isso. Assim, tipo, não tanto o fascismo histórico, porque ele está lá no passado, mas com esse fascismo que se modificou de alguma maneira e está conseguindo atrapalhar, atrasar a vida de um país inteiro gigantesco como o Brasil. Não só aqui, né? Não só aqui. Então, essa é a parada que eu queria puxar. Eu acho que isso tudo que você falou, Rafa, começou numa parada que é um veículo que, ao mesmo tempo, é um veículo que transmite muita coisa boa, como está transmitindo a gente agora debatendo isso tudo, mas também acho que foi o percussor dessa merda toda, que foi a internet, né, velho? E as redes sociais, com aquela história toda lá que a gente tem do David Bannon, né, cara, que começou aquela loucura toda lá nos Estados Unidos e o troço arrastou pra cá, né, cara, que está explodindo nessa merda que a gente tá vivendo agora, né, cara. Então, assim, eu acho bizarro, cara, que eu acho que isso aí, tudo que você falou, parece que evoluiu para essa plataforma digital agora, que é essa que a gente tem, né, cara? Esse elemento, eu acho, que transforma a forma como o fascismo se apresenta e a forma também como ele se dissemina, que é uma forma diferente, justamente porque a gente tem outras ferramentas, a gente tem outras circunstâncias, né, que são diferentes daquela época, numa época que o veículo preponderante era o rádio, né? Você tinha havia assim uma sociedade bastante iletrada, não tinha veículos de comunicação em massa dessa forma, quer dizer, extremamente rural também, quer dizer, a gente mudou a nossa constituição, a constituição da sociedade e a forma como ela se organiza mudou completamente por conta dessas realidades. Então é natural que realmente, junto com isso, essas ideologias aí também tenham se adaptado a isso. Encontraram, assim, eu acho que um espaço muito fértil para isso, porque com a internet, com as redes sociais e com o WhatsApp eu acho que é ainda pior, porque o WhatsApp é uma coisa muito tete-a-tete, né? Então, aquela coisa de você poder chegar e criar... se você tem nas redes sociais as bolhas, a maior expressão dessas bolhas são os grupos de WhatsApp. Porque você tem ali um grupo muito mais fechado
em que você não tem o contraditório, você não tem o diálogo, você não tem ali. Então, isso é muito fácil de você pegar ali e propor. Na verdade, é coisas. pior. Porque você até tem. Você tem um contraditório, porque todo grupo de WhatsApp, você tem pessoas que aqui e ali, em algum momento, em alguma situação, vão dar uma opinião contrária à opinião da maioria. Tipo, o grupo da família, vai ter sempre uma treta. Mas aí o que acontece? Você percebe que o elemento ele tem um aspecto fascista quando essa maioria que domina o grupo exclui essa voz, que era a voz contrária. Então, é aí que você percebe que uma ferramenta de comunicação interpessoal que foi feita para que as pessoas pudessem ter contato mais próximo umas com as outras, e especialmente o caso de família, que às vezes mora alguém, né, gente em outra cidade, outro estado, outro país, enfim. Então é um negócio de união e passou a ser utilizado como forma de veicular determinados pontos de vista ou proibir determinados assuntos, já sabendo que vai rolar treta. Então o medo da discussão, ele não é que isso seja fascismo em si, mas ele é uma das forças do fascismo também. É uma arma. Como eu disse lá no início, o fascismo ele tenta calar o outro. Então, se você bloqueia qualquer tipo de discussão, mano, o que você está fazendo? Isso é uma forma de censura. Desculpa, Marquinhos, você ia falar alguma coisa. Não, que a gente tá falando da internet antes, era justamente isso. Você acabou dando voz. Obviamente, isso é uma coisa boa, você deu voz a minorias, isso é interessante, obviamente. Mas também deu voz para a galera sair do bueiro com esses discursos fascistas. E por conta justamente de você criar bolhas na internet, essas pessoas acabaram encontrando pessoas que repetiam esse mesmo discurso de merda. E aí eles se encontraram ali, se viram refletidos uns nos outros ali e criaram esse tipo de comportamento. Esse grupo justamente se sente unido porque ele sabe que tem alguém do lado dele que pensa exatamente a mesma merda que ele. Sabe? Um vai sustentando o outro, né? Um vai exatamente sustentando o outro e a coisa vai escalonando, né? Uma coisa que eu comentei com a Luísio, antes de começar aqui, que eu tava pesquisando sobre o assunto, e quando eu entrei no YouTube para poder ver a quantidade de vídeos que tinham, falando que, tipo assim, fascismo não é bem assim, não, isso não é fascismo, eu fiquei impressionado com a quantidade de vídeos ou defendendo ou dizendo que tipo, as pessoas estavam achando que era uma coisa que não era, sabe? Eu fiquei realmente impressionado, de verdade. Não, cara, as pessoas relativizando esse tipo de coisa, entendeu? Exato. E aí, criando opiniões a respeito... Essas pessoas que antes teriam, sei lá, vergonha, por assim dizer, de expor esse tipo de opinião, se é que dá pra chamar isso de opinião, esse tipo de preconceito, agora elas não têm mais esse pudor de ter que se esconder. Sim. Porque esse discurso tá aí sendo repetido a portas abertas. Estão se sentindo representados, né? Exatamente, eles estão se sentindo representados. Aqui no Brasil, eles estão se sentindo representados pela filha da puta do presidente, sabe? Sim. Pela galera que tá no poder. Sim. Então, por isso que aqui a gente acha que tá crescendo. Não é nem que tá crescendo esse tipo de coisa. É porque a galera que já tinha esse tipo de pensamento tá sendo tá tendo só respaldo, por assim dizer, pra continuar repetindo essas merdas. O que antes era tudo escondidinho, a galera ficava literalmente dentro dos bueiros. Literalmente não, né? A galera ficava dentro dos bueiros pra falar essas merdas, agora a galera tá se achando que pode falar abertamente. É justamente por isso que tem que deixar muito esse lado da turma que fica no deixa disso. Esse momento não é mais da turma do deixa disso, amigo. Deixa disso você pensa quando a gente tá num momento de calmaria, no momento que decisões podem ser tomadas. Agora só tem uma coisa a ser feita, cara. Não Sim, tem muito. O que você está comentando é interessante. É que eu me lembro de coisas do diário do meu avô e tal sobre o nazismo, que tem, por exemplo, uma reportagem que não foi do diário dele, mas me lembro disso. Que era assim, tipo, que saiu num diário judeu, falando que sobre as coisas que o Hitler falava, tipo assim, não é bem assim, gente. Calma, ele só tá falando da boca pra fora, sabe?
E, tipo, a história se mostra repetindo, sabe? E as pessoas não estão prestando atenção, sabe? Pois é. As coisas estão aí. Se você pegar um estudo sobre a Segunda Guerra, as coisas vão... Pode falar, Tati. Fala aí. Não, eu ia complementar que você deu esse exemplo ótimo da época do Hitler e lembrar que Cidadão de Bem era o nome de um jornal da Ku Klux Klan. Lembrar que o lema do Hitler que fez com que ele fosse eleito era Alemanha acima de tudo. Olha só, cara. Olha só. Eu já sabia. A parada repete muito, repete de forma amedrontadora, eu diria, né? Sim, você começa a ver esse monte de... O que seriam coincidências isoladas, mas você vai olhando uma depois da outra e você fala, peraí, como assim? Coincidência do caralho, né? E tá acontecendo. Uma coisa é uma coincidência acontecer separada, outra coisa é várias coisas juntas e acontecendo. Não, e literalmente igual o Tati falou, né? Só mudou o nome, velho. Mudou, né? Mudou o nome, cara. Mudou, né? Saca? Agora, isso aqui é bizarro, né? Exato, é bizarro. O que eu ia complementar aquela hora que vocês estavam falando, cara, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, 22 de Julho. Não. Cara, é um filme que tá na Netflix, é um filme muito bom, que fala sobre aquele atentado que aconteceu na Noruega, cara. E, cara, é bizarro, porque o camarada que o terrorista lá da situação, ele é um camarada extremamente, né, fascista. E ele, cara, exatamente. E ele defende todas essas pautas, cara. E uma das coisas que ele fala o tempo todo no filme é que tem uma rede. E aí que vocês estavam falando da internet, cara, isso dá muito medo, velho. O que o Marquinho complementou ali também, cara. Cara, a internet, ela virou o bueiro dessas paradas. Ao mesmo tempo que ela tem muita coisa boa, é claro, a globalização e chegar na internet, essa porra toda, virou os locais para essa galera se hospedar e se encontrar. E aí até fazer essas conexões para acontecer essa parada que aconteceu no mundo. É o que eu ia dizer, permite essas conexões. Permite essas conexões. Então, por conta disso, né, cara, você tem uma ferramenta que serve para a gente se conectar aqui hoje para debater isso e, por outro lado, tem um monte de gente se conectando para fazer merda aí, né? Tati. Eu queria falar de um livro, enfim, minha área é livro, né? Então, tem um grande pensador italiano que nasceu em 1933, mas obviamente não pegou a época da Segunda Guerra Mundial, né? Era muito pequeno, mas logo depois ele se uniu à classe operária e aí ao longo da década de 70 foi preso, depois ele foi exilado. Vou tentar tirar a gata daqui. Pronto, foi. Cara, essa gata aqui já derrubou meu celular várias vezes no meio de live no Instagram. Você não tem noção. Essa gata é louca, rapaz. Essa gata é maluca. Mas, enfim, e aí ele é um grande pensador de política, que é o Antonio Negri. Sei que está ao contrário aqui para quem está vendo o vídeo, mas enfim. Não, tá certo. Negri, quando ele voltou... Pra gente tá certo. Para mim não. Para mim aparece ao contrário, parece espelhado. Mas enfim, ele foi exilado depois da prisão e quando ele volta para a Itália, tanto que o nome do livro é De Volta, ele escreve um abecedário. Então o livro vai de A a Z. Cada letra é um conceito. E obviamente que o F é de fascismo. E aí, no fascismo, ele comenta um negócio que eu acho que se conecta legal com isso que vocês estão falando e que o Fernando puxou do lance do meio de comunicação para unir as pessoas. E o Fernando falou, da mesma forma que está fazendo a gente se unir aqui para gravar um podcast, para falar de coisas, de livros, etc., também faz com que as pessoas se unam para fazer merda. O lance quando ele fala de fascismo, o ponto do Antonio Negri é falar da questão da coletividade. Então ele está preocupado com a união das pessoas. Justamente o elemento, né? É até engraçado. Assim, parece que o Fernando leu o livro, esse ponto, antes de puxar o papo. Só que aí ele tem uma opinião super original, que ele fala... ele discorda que o fascismo é uma multidão organizada. Porque para ser multidão, você precisa ter várias, né, múltiplas singularidades. E o fascismo, ele tenta acabar com as singularidades. Definitivamente. Então, um grupo de fascistas não é uma multidão, porque ele não permite que essas pessoas sejam indivíduos totais, com opiniões variadas. Ele só aceita quem é igual.
E outra coisa interessante que ele fala, e aí eu acho que vai puxar um debate maneiro, porque é um negócio que a gente vê todo dia, é quando ele fala todo fascista incita ao ódio do outro, oblitera as diferenças, santifica a violência como remédio contra os vícios do mundo, exalta a ordem de um mundo passado. O fascismo reage de maneira destrutiva ao movimento da vida. Olha que interessante, não é? Parece que ele está falando de hoje, meu Deus. Pois Como é que cara. pode? Será que ele está falando, né? Será, cara? Ou será que é o hoje que está falando de ontem? Ainda? Né? Porra! Não, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Aquela coisa da uniformização dos conceitos, porque parece que está todo mundo falando realmente, não há argumentos, há estamentos sendo repetidos de uma forma quase que religiosa, né? E por isso que, inclusive, um dos pilares desse movimento que a gente tem hoje aqui é a religião, justamente porque a religião, ela, nesse ponto, ela vem como um meio, primeiro, de tentar dar um verniz de algo bom para um negócio que não é bom. O segundo, para dar um pilar, que é um pilar muito de você controlar uma massa, e a religião é ótima para fazer isso, ainda mais quando ela faz o processo de culpa, né? A culpa é ótimo, né? Você incita a culpa, você cria um inimigo e aquele cara lá é teu inimigo. Então, você tem que combatê-lo com todas as armas que você tiver e te controla pela culpa. Ou seja, então você tem que seguir aquilo que está sendo falado. Qualquer coisa que você fizer contra aquilo, você está indo contra Deus. E aí, por conta disso, o cara vira ali o executor disso, né? Isso aí me lembrou o livro lá. Você vira o inimigo. Sim, porque o inimigo, embora esteja no singular, na verdade são vários e é arbitrário. Qualquer motivo pode fazer com que você seja o inimigo. Então, o inimigo do Hitler eram os judeus, mas não eram só os judeus. Eram os judeus, eram os comunistas, eram os homossexuais, eram os ciganos, eram os negros. É a bola da vez. Cara, eles escolheram. Eles começaram a dar nomes para as coisas, tipo assim, olha só, a Alemanha tá toda fodida, mas, os judeus ali que tinham comunidade que se ajudava e tudo mais, eles não estão fodidos. Então a culpa da Alemanha tá fodida é deles. E era assim que eles faziam. Mesma coisa. Porque é aí que tá. Como eu não consigo não fazer paralelo, trazendo pra cá, é esse mesmo discursinho da galera, tipo, não, olha só, o Brasil tá uma merda. Não é culpa deles, não. Não é culpa do golpe de 16, não é culpa de nada disso, não. Pois é. Culpa do comunismo. O comunismo. É o inimigo. É um inimigo. Ele sempre o comunismo tem. É um inimigo fácil. Agora, justamente. Estão querendo fazer quem? Digo, Antifa. Sempre criam uma cor dessa. É impressionante. O comunismo ele é um inimigo fácil porque ele está no imaginário popular como inimigo já há muito tempo. Assim como o terrorismo, né? Assim como o terrorismo. E aí qualquer um vira comunista. Então é aí que você vai vendo a escalada, né, a lista de comunistas que só aumenta no nosso Brasil de hoje. Então a Veja é comunista, o Reinaldo Azevedo é comunista, o Fernando Henrique Cardoso é comunista. O Moro é comunista, né, gente? Cara, o Moro é comunista. Você olha para aquilo, você fala, uma pessoa normal. Sabe que o Moro sempre é aquela história. Uma pessoa normal claramente vai olhar aquela lista de gente e vai falar, não, peraí, nem todo mundo aqui é comunista. Mas eles não estão num plano normal de pensamento, eles estão dentro de uma situação também causada pela tecnologia, usada por essa forma, como massa sem pensar, né? Como uma massa, uma massa corporal, um corpo de gente que só repete certas coisas, o famoso e o PT, e o Lula. Exatamente. Você fala, cara, mas peraí, não tem nada a ver com o Moro. Não, mas e o PT? Não, pera, mas é que o dólar, mas e o PT? Ele não importa. É questão de pensamento crítico, é questão de pensamento ponto. Não passa por nenhum tipo de conexão ali, sabe? É literalmente repetição. E isso quando não é simplesmente repetição, porque é um pote. Já que estamos falando de internet. Sim. Você comentou, me lembrou direto do livro, já estamos de livros, né? 1984.
Porque excelente. é o momento do ódio, sabe? Tipo, tem que ter um inimigo, você tem que falar mal daquele inimigo, e a verdade é que, tipo, você tem que demonstrar ódio. Tem uma hora no livro que o cara comenta, o personagem principal, ele olha em volta, ele, tem que ter ódio também, sabe? Tipo, ele sabe que ele tem um pensamento diferente porque ninguém tem o mesmo pensamento. Todo mundo tem um pensamento individual. E a pessoa fica com medo de revelar esse pensamento e tipo, segue essa linha robótica, sabe? Que se cria. É o medo do próprio individualismo que a pessoa acaba tendo. Ela tem medo dela mesma. E essa coisa de você criar um inimigo e colocar ele sob um rótulo e botar todo mundo sob esse rótulo, pô, você dizer que o Economist, o jornal do Economist é um jornal comunista. Toda a imprensa internacional é de esquerda. E você fala, ué, mas peraí. Assim... Cara, não tem cabimento, velho. É muita falta de conhecer realmente os conceitos por trás, né? Valendo muito mais o rótulo. Então, o rótulo que é importante. Então, você rotulou. Isso é bem, isso é mal. E aí, você botou ele na balancinha do mal, você não está avaliando a essência de nada. Você simplesmente... Alguém apontou para aquilo dali, disse que aquilo dali não presta, você virou inimigo. Tanto que os aliados que saem do barco imediatamente viram inimigos, né? Viram inimigos, exato. Mas eu acho que é justamente esse o perigo do fascismo, né? O fascismo, ele tenta atropelar e, se puder, assassinar os seus inimigos, né? Se não assassinar no sentido literal, pelo menos no sentido social do termo, né? Tirar completamente do holofote, jogar pro obscurantismo assim, da vida. E a galera que apoia um projeto protofascista, porque esse projeto, ou fascista mesmo, porque esse projeto ele tem um inimigo em comum, pouco depois acaba virando inimigo desse mesmo movimento fascista que apoiou no início. Então, quando o movimento fascista estava atacando os comunistas que eram comunistas mesmo, se é que existe comunismo mesmo hoje em dia, essa eu acho que é uma dúvida boa de levantar, mas vamos falar, galera de esquerda de uma forma geral. Muito grande. Pois eu sei. Quando ele estava só atacando a galera de esquerda, chamando eles de comunista, muita gente ali estava de boa, né? Apoiando. Mas aí, quando começou a levantar uma ou outra questão e começou a ser chamado também de comunista, né? Tipo o Alexandre Frota, cara, e outras pessoas que pularam fora, né? O Sérgio Moro, que a gente já falou, a própria Veja, que apoiou no início, o Estadão de São Paulo, toda essa galera que culpa no cartório para o que está acontecendo aqui. E, obviamente, entrando para a lista de inimigos, claro, porque o fascismo é isso, ele tem um inimigo que é arbitrário, que eles vão colocando dentro desse saco, desse balaio, todo mundo que eles são contra, todo mundo que tem uma voz diversa, eles não aceitam essa voz diversa, é complicado. Porque ele só se sustenta com isso. Ele é baseado exclusivamente... Ele é baseado no ódio e na ignorância, né? Exatamente, ele é exclusivamente baseado ao ódio ao outro. Não tem nada edificante, não tem nada que você possa dizer que, tipo assim, não, a intenção é essa. Não, a intenção é sempre ir contra o outro. Eles se incomodam com o outro, eles se incomodam com o diferente. O ponto é sempre esse. Complementando o que você está falando, Marquinhos, e até também juntando com a fala do Diego, outro livro do George que fala muito sobre isso, que eu até fiz a resenha no Pós-Caverna, é o Revolução dos Bichos, cara. Velho, deu medo. Eu não tô de sacanagem. Na hora que acontece a situação lá com o Bola de Neve e o Napoleão, eu fiquei tipo assim, caraca, velho, eu tô vendo isso. George Orwell, né? Cara, esse cara, ele é bizarro com os livros dele, na moral. E eu fiquei arrepiado, eu terminei o livro, eu lembro até que no dia que eu terminei o livro, eu mandei mensagem até pro Fê falando isso, cara. Eu terminei o livro, tipo assim, um final sinistro, cara. Eu lembro que eu fiquei muito bolado na hora que eu fechei o Kindle, e eu tenho mania de deixar a luz apagada, né, com uma velinha ou um abajur aceso, cara. E por estar tudo escuro, eu lembro que foi bizarro que, cara, o final do livro é sinistro, tava eu olhando assim pra parede, aquele pretume, aquela escuridão em volta, né, cara? E eu tipo assim, caraca, velho. Refletindo na escuridão. E o George Orwell tem toda essa pegada, né, com o 1984 que vocês tinham complementado. Aí começou com, acho que o Marquinhos falando. E aí agora, eu complementando isso aí também com a Revolução dos Bichos, cara, foi um negócio meio sinistrão, cara, a parada. Ver todas essas coisas entrelaçando com a realidade, muito assustador.
Então, eu queria aproveitar essa coisa que você falou da realidade aí, só para lembrar a galera que nós gravamos aí um vídeo muito legal com o Rafael Tati, Mário Márcio, Gladson Vinícius e Léo Borba, lá na Poemas. E o título do vídeo é exatamente isso, é a literatura de ficção e a realidade, mostrando que é o seguinte, a gente, quando está lendo ficção, a gente não necessariamente está saindo do mundo da gente. A gente está pegando um mundo de metáforas para poder entender o mundo da gente, né? É muito... Então assistam lá o vídeo, ficou bem legal. E aproveitando também aí você que está chegando hoje aí no canal, cara, se inscreve aí no canal, para a gente é importante aí que a galera se inscreva, entendeu? Dá seu joinha no vídeo aí se gostou e compartilha aí com a galera também para esse vídeo chegar mais longe aí, né? Bom, aproveitando que eu estou com a palavra aqui, eu vou falar do meu livro. Então, tá? Esse livro eu conheci na Bienal do livro do ano passado, esse ano nem sei se vai ter, né, Rafa? Rapaz, então, eles estão achando que vão marcar para novembro, só que aí também vai ter Flip, que também não quer largar o osso, e aí também vai ter Primavera Literária, e também vai ter Bienal de BH, e também vai ter um monte de coisa. Eu não acho que eles vão conseguir não, cara, eu acho que esse momento aí de pandemia vai fazer com que muitos eventos mudem de formato. Esse negócio de um lugar com muita gente, eu não acho que isso vai rolar. Não, realmente. Então, fica incógnito. Você sabe só um adendo que eu fico pensando o tempo todo que as pessoas falam disso? E as eleições, como é que vão ser? Então, também é uma incógnita. O tempo todo eu penso nisso, cara. O tempo todo. Bom, mas voltando aqui, esse livro eu conheci na Bienal do Rio, aqui em 2019, e o livro chama-se Como as Democracias Morrem, e os autores são Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, da editora Zahar. Esse livro é sensacional, porque os caras escrevem a partir da ascensão do Trump ao poder, e eles fazem uma análise de toda a estrutura institucional, como ela ficou abalada a partir disso. Eles pegam até antes um pouco, né? Eles, o tempo todo no livro, eles usam um termo que se repete bastante ali no livro, que é o seguinte: pesos e freios e contrapesos. E os freios e contrapesos do processo institucional, para mostrar que, num processo democrático, você tem várias instâncias do poder com funções diferentes e que elas existem justamente para que você tenha proteções, para que você não concentre o poder todo na mão de uma pessoa e para que as decisões que sejam tomadas para os rumos do país, sejam elas quais forem, elas passem por instâncias diferentes que têm que avaliar aquele processo. Ou seja, o legislativo ele produz ali uma lei, o executivo ele tem uma função em cima daquilo e um determinado nível de poder que pode ser questionado pelo legislativo, e você tem o judiciário ali que está vendo se os termos em que aquilo está se colocando fere de alguma forma a legislação de um modo geral, né? Então, é todo um processo muito inteligente e bem pensado, e que mesmo assim ele não é um processo perfeito, mas é o que temos, e que se você abrir mão dele, você acaba concentrando o poder na mão de alguns, e isso é terrível para os processos, porque na medida que você concorda com o que o cara está fazendo, beleza, mas e se o cara estiver fazendo alguma coisa que você não concorda? Como é que acontece esse processo? Como é que isso é avaliado no sentido de que você possa implementar aquilo não de uma maneira autoritária, mas de uma maneira que você tenha os diversos setores da sociedade contemplados ou pelo menos ouvidos para que no final das contas aquilo tenha o mínimo de pluralidade, né, no processo aí, né? Vou botar a legenda aqui do plural. Então, esse livro aqui é muito legal. Eu escutei ele em audiolivro, estava até de graça aqui. A quarentena, cara, que eu ganhei de e-book e audiobook foi um negócio... Eu também. Um monte de livros muito legais, inclusive. Mas, pô, é um livro bem bacana mesmo. E eu recomendo muito a leitura, porque apesar de você estar lendo uma realidade que não aconteceu aqui no Brasil, é quase que, sabe, você mudando o nome dos personagens, a história se encaixa direitinho, velho. Cara, não só isso, porque tem personagens que se repetem.
Tipo verdade. tipo o Venom. Exato. É quase filme da Marvel. Os personagens são vários mesmos ali. São dimensões diferentes só. É a Terra 52 e a Terra 51. Exatamente. Aí, puxando então o seu gap aí, Fê, eu vou falar então do meu livro, que é o Sobre Lutas e Lágrimas, escrito pelo Mário Magalhães, que é o camarada que ele é do Intercept, e é basicamente a versão do Brasil aqui desse mesmo livro, cara, que você comentou, Fê. Não é exatamente a versão, não é tradução nem nada não, gente. É só mesmo, assim, a ideia é bem parecida, né, mostrando como é que a gente, até aqui a parte do de trás do livro fala, né, o ano que o Brasil flertou com o apocalipse, que é mais ou menos esse mesmo lance aí de o que acontece com as democracias, né, a partir do momento que elas começam a morrer, cara. E eu li um livro pesado, cara, assim como acho que assim como as democracias morrem, porque, né, começa a pegar em partes assim muito delicadas e muito reais, que a gente já viu acontecendo na história e que a gente está vendo se repetir, né, cara? E acho também que uma das coisas que faz esse livro muito pesado também é a parte que ele cita muito aqui, a Marielle, cara. Que, assim, é uma parada pesada pra caramba, né, cara? É um episódio extremamente importante na nossa história, né? Pois é, cara. Sim. O caso Marielle, ele é central para a gente pensar esse processo de novo... Eita, eu também vou precisar de legenda aí. Novo fascismo, neofascismo, que nós estamos vivendo aqui no século XXI no Brasil. Se você pensar que a Marielle ela apareceu, né, de forma, e vem aparecendo de forma diferente dentro do discurso da galera que incita ódio. Então, eles reconhecem a importância dela, reconhecem quem ela representa, quem se sente representado por ela, a força que ela tem, das causas que ela defendia, e para atacar essas pessoas, atacam ela. Né? Então, não só ficaram satisfeitos em matá-la, né, em corpo, naquele assassinato brutal, né, de um carro metralhando o outro, quase um negócio de filme de máfia, coisa que você imaginava numa Chicago dos anos 30, mas não só isso, tentam matá-la todo dia no campo das ideias, no campo do simbólico. E aí lembrar também que as ideias são prova de balas. Sim, e lembrar também que ela aparece nas eleições, de novo, de forma muito complicada, né? Porque não só ela é citada nominalmente em determinados discursos que obviamente são contrários a ela, mas pessoas que se elegeram, como o nosso governador, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro, em Palanque, pegou a placa da Marielle, estava do lado do cara que pegou a placa da Marielle e quebrou. Então, existe ali um elemento simbólico de assassinato metafórico, né? Assassinato no campo do símbolo, no campo da linguagem, no campo da cultura, que eles vão tentando empreender a todo custo. E o fato dela ser central nessa luta contra a milícia também, né? Que é um braço do fascismo, afinal de contas. É o braço armado do fascismo aqui no Rio de Janeiro. Sim. Você falou de máfia, é a máfia dali, né, cara? Exato. É a máfia dali, né, cara? É a máfia dali, né, cara? E como tem conexão com a própria polícia, então é como se fosse uma máfia legalizada, assim, é problemático demais. Cara. É problemático, é perigoso. E aí não só essas vozes que vão contra essa máfia, né, como era o caso da Marielle, e outros que estão vivos aí, como o do Marcelo Freixo, por exemplo, que foi relator da CPI das milícias, anos atrás, que conseguiu a prisão de um monte de miliciano, e depois você vê alguns milicianos sendo indicados por esse governo vigente para ocupar determinados gabinetes, cara. Cara, isso dá muito medo. Isso muito dá muito medo. Não é nem medo, é ódio. Ódio. Também. Ódio também. Também. Não, mas cara, é ódio mesmo. Não vou fazer o quê, sabe? Eu sou um. E eles são, tipo, um monte armados. Tem aquela questão, foda, tem aquela questão dos assassinatos, né, das reputações, né? Porque quando você, tanto dos vivos quanto dos mortos, que é justamente esse processo de você chegar e encaixar o cara como inimigo, então tá no campo do inimigo ali, você pega, você detona, cria narrativas para transformar aquele cara em vilão.
né? Para que a simples menção do nome da pessoa possa causar asco nas pessoas, sem que as pessoas saibam exatamente o que está por trás daquela história pessoal, sobre o que aquela pessoa lutava. Você tira completamente a pessoalidade da coisa. Sim. As pessoas não enxergam mais as outras como indivíduos, como pessoas. Elas tem que ser, porque fica mais fácil eliminá-las. Exatamente. É e aí a simbologia dos ratos para os judeus da Segunda Guerra Mundial. É isso que eu ia falar. Né? Sim. Um dia desse, cara. Nossa. É uma Inclusive, merda, isso era uma tática alemã para acabar com tanto negros, judeus e tal, que o alemão ele não via o que ele estava ensinando, ele via um número, ali ele carimbava, esse aqui vai morrer, esse aqui não, esse aqui vai morrer, esse aqui não. Exatamente. Ele só via os números, ele não via as pessoas. Então ele não estava nem aí, sabe? Você desumaniza as pessoas. Essa expressão... Você está falando aí dos ratos. Uma coisa que você não gosta, obra foda-se. literária. Tá falando dos ratos aí, tem uma obra literária aí, né? Que é o Maus. Sim, Maus. Eu ia falar justamente dele. Maus. Porra, o Maus, é verdade. Fala aí, Marquinhos, então. Eu ia falar justamente que o Maus é uma obra, tipo assim, é o expoente de que a prova de que quadrinho é um negócio extremamente relevante. Não à toa foi a primeira graphic novel a ganhar o É verdade. Cara, Maus é justamente isso. Você tá contando a história de um autor entrevistando o pai que viveu tudo aquilo, todo no Holocausto. Então, tipo assim, é a história que chegou pra cá, pro Ocidente, contando todos os terrores daquilo ali, e de uma forma até para quebrar expectativas do leitor, porque na época que ele foi escrito, na época que ele foi lançado, quando você tinha animais desenhados e coisas assim, você estava esperando uma história mais leve, uma coisa mais tranquila, mais infantil e tudo mais, e ele quebrou completamente esse paradigma, botando o judeu, ele é judeu, filho de judeu, ele retratou os judeus ali como ratos, os nazistas como os gatos, os poloneses, se eu não me engano, são os porcos, e ele quebrou o paradigma, assim, questão de, tipo assim, você lê um negócio com animais e, tipo, um negócio leve, contando realmente a realidade do que o pai passou durante o Holocausto. É uma puta pesquisa extensa. Tipo, o livro barra quadrinho, barra graphic novel, tudo isso misturado, é uma espécie de autobiografia, é uma espécie de ficção, tipo, porque ele tá contando a realidade ali. Tá contando o que aconteceu com o pai, tá contando o que aconteceu de verdade ali. É pesado, pesadíssimo, mas mais do que nunca se faz necessário você ler esse tipo de narrativa, porque é o tipo de coisa que você achava que isso jamais ia voltar a acontecer, e isso aí tá batendo na nossa porta. Não à toa aí, um deputado filho da puta pedindo lista de nomes. Tava pedindo se você conhece alguém que é antifa, ou seja, se você é antifascista, eu quero lista de nomes. Não só queria isso, como conseguiu. Tem aí um PDF de 999 páginas com nomes. A galera já tá atuando sobre isso. Mas é uma coisa que a gente achava que isso jamais ia acontecer novamente. A gente estuda isso na escola e fala, meu Deus, que absurdo, como é que pode se deixar acontecer? E tá aí batendo na nossa porta. Tá aí prestes a acontecer novamente. Entendeu? Então, tipo assim, é importante sim ler esse tipo de coisa, é importante você saber esse tipo de coisa, se informar de como aconteceu para não deixar acontecer de novo. Porque tá muito próximo. Entendeu? Você falando disso aí me lembrou um outro quadrinho que seria, só que é um mangá, que é o Ataque dos Titãs, que ele comenta também, é uma espécie de ditadura que eles estão vivendo ali e tal. Inclusive é referência sobre a Segunda Guerra, sobre os judeus, esse tipo de coisa, e mostra de início a ignorância do personagem principal, que é colocada como se fosse literalmente um muro. Ele não sabe o que existe depois daquele muro, né? E a partir do momento em que ele vai descobrindo isso, que existe além desse muro, além dessa ignorância, tem um momento que ele se pergunta, cara, como é que deixaram isso acontecer? E ele não percebeu que eles estavam deixando acontecer de novo. Sim, entendeu? Faz parte daquilo ali. Vai se repetindo um ciclo. Sim, exatamente, um ciclo que se repete ali, entendeu? E uma pergunta que eu já me fiz, como é que deixaram aquilo acontecer? E eu tô vendo hoje isso acontecer e eu não sei como é que estão deixando, sabe? Como é que a coisa tá rolando, sabe?
É o tipo de coisa que eu tava vendo bastante discussão, principalmente essa semana, que tava rolando, que teve todo esse levante e tudo mais. Tem muita gente que... Eu sou o cara da cultura geral, né? Da cultura pop aqui. Galera, todos com livros mais densos, mas eu vou citar algumas coisas aqui que são mais da cultura geral, mas que de qualquer maneira remetem muito a isso. Pokémon. Pessoas mais jovens. Não diria não, mas tipo, por exemplo, as pessoas não conseguem, não consigo conceber alguém gostar de Star Wars e estar do lado disso. X-Men, né, também. Você tem, exatamente, não consigo conceber alguém gostando de X-Men e não conseguir, como as pessoas reclamarem que hoje em dia tem política nessas coisas. X-Men sempre foi político. A gente tem o Magneto como Malcolm X, a gente tem o Professor X, Professor Xavier como o Martin Luther King. Tipo, não é nada, não é difícil de enxergar esse tipo de coisa, sabe? Star Wars, cara, você tem justamente uma rebelião contra um poder fascista, contra um poder autoritário, sabe? Sim. Como é que alguém pode gostar disso, gostar dessas coisas e ainda assim se alinhar a esse tipo de coisa, se alinhar ao governo atual, se alinhar a esse tipo de pensamento, sabe? É um negócio que, tipo assim, não entra na minha cabeça como é que é possível um negócio retardado desse. Porque, tipo assim, tá ali, tá na cara, sabe? A cultura pop em geral tem muita coisa contra. Sabe, um bando de otaquinho aí resolvendo se alinhar ao governo, ficando lá e fala que gosta de One Piece. Vai tomar no teu cu. Sabia que você ia falar isso. Você não tá entendendo. Eu tava esperando. Cara, sabe? A galera não tá entendendo, porra. Não tá entendendo. A galera adora, enche o peito pra falar que gosta disso, gosta daquilo, não sei o quê, e se alinha com essas merdas? Como assim, velho? Não tem menor. Quando a galera não tá entendendo, eu acho que fica explicado por que ela gosta do negócio e tá apoiando esse tipo de situação, esse tipo de discurso. O problema é quando a galera está, sim, entendendo por um viés completamente torto. Como eu vejo por aí algumas pessoas dizendo que, na verdade, Star Wars, o Império era o mocinho e a rebelião era vilão. Já eu vi isso ser debatido a sério. Eu já vi isso Aí de você primeira fala, pessoa. puta que pariu. De primeira pessoa. A pessoa assistiu 9 filmes, trocentos episódios de seriado pra me dizer isso. Eu já vi isso de primeira mão, sabia? E aí você fala, porra, cara, é absurdo, velho. É absurdo. O pai tem uma amiga minha que o pai é militar. E eu não vou citar nomes aqui, se a pessoa ver, viu, se a pessoa ver, não viu. Mas que o pai dela é um grande viciado de Star Wars, fanático em Star Wars, e ele defende esse ponto de vista. Eu vi a discussão acontecer no WhatsApp. Primeira pessoa dele falando, não, como assim, Império? Claro que o Império tá querendo ajudar as pessoas e tal, sabe? What the fuck? Planetas. Cara, o cara é monarquista. O cara é monarquista. O cara mas mesmo que fosse, justifique explodir um planeta. Tipo, não é coisa justifica. pequena, sabe? Não é coisa sem noção, é coisa mínima. É o mínimo do mínimo, gente. Sim. É o mínimo do mínimo, sabe? O que você espera. Mas, tipo assim, esse tipo de coisa, principalmente na cultura pop, é bom, por exemplo, pra você apresentar pros pequenos, pra você apresentar pras crianças, pré-adolescentes, sabe? Você não vai apresentar... Os bichos já é um negócio tipo, meio pesado, assim, pra galera, tipo, 12, 13 anos. Já uma assustada boa. Se você quiser pegar leve, você tem muitas outras coisas. O próprio Harry Potter, tirando as coisas retardadas que a gente tem feito ultimamente, mas o próprio Harry Potter, é ali pessoas se juntam. Se você quer apresentar o Harry Potter 5, o quinto, o quinto é numa escala menor. Mas, cara, o quinto é justamente isso. Vocês, pessoas se juntando contra um regime autoritário. Sim. O livro inteiro é isso. São os estudantes ali lutando contra o regime autoritário que foi instaurado ali. Sabe? Star Wars você tem como fazer isso. Fullmetal Alchemist você tem como... Eu tava pensando nele, Marquinhos. Fullmetal é muito isso, velho. Nossa. Sabe, são coisas simples que você tem como se alinhar. Tipo assim, olha só... Lutar contra isso é o mínimo que você tem que fazer na vida, sabe?
ser contra. Não nem lutar, porque tem realmente pessoas que não tem como, não se sentem confortáveis, tem medo, ou se não são incapazes. Mas pelo menos não apoia, Mas cara. o fato de você, exatamente, o fato de você se colocar contra, de você se manifestar contra, já é uma Exato. tremenda coisa. Se lembrar, você comentou de fundo. importante. Essa guerra, ela tem vários campos de batalha. Então, Sim. o lutar contra, a gente primeiro pensa na galera que, porra, se veste de preto e vai lá pra rua para tentar, de fato, usar o corpo numa luta contra o fascismo diretamente. Mas esse é só um campo de batalha. Você tem vários outros, inclusive vários. o campo do simbólico. Então, combater fake news é uma forma de combate. Definitivamente. Combater o meme que se baseia no fake news e não achar que só porque é meme é a opinião da pessoa. Se a parada é um crime, não é uma opinião. E outra, opinião é opinião, crime é crime. E eu acho que lembrar as pessoas disso, mano. Desculpa, Marquinhos. Não, é só pra eu acrescentar quanto a isso que você tá falando, e lembrar que é pra denunciar, não compartilhar. Tipo Exato. assim, você não compartilha e fala, tipo, olhem esse absurdo. Não. Não. Você tem que silenciar. Você quer mostrar pra outras pessoas que isso é um absurdo? Você vai lá particularmente, pega o WhatsApp da pessoa, vai no DM da pessoa, mostra o absurdo, fala, denuncia, mas não compartilha. Exato. Se você compartilha, mais gente que se alinha àquilo ali. Outra coisa importante, você está assistindo um canal. Só uma coisa, já que a gente falou de fake news, eu vou deixar um cardzinho aqui para um papo que a gente levou com o Cláudio Daniel, falando sobre uma ferramenta que está sendo desenvolvida através de uma iniciativa. É uma ferramenta de combate a fake news, cara. Então, esse vídeo é bem legal. Assista ele aí, que é bem bacana. Desculpa. Precisamos. Precisamos de todas as ferramentas, né, cara? Exato. Cara, quando você vê o cara que fundou o Facebook usando uma postagem do filho do nosso presidente como exemplo, aliás, do próprio presidente, né? Como exemplo de disseminação de fake news, você sabe que a parada tá muito séria. Você sabe que a parada tá muito séria. E aí não adianta dizer que o maluco lá é comunista, entendeu? Pois é. Como é que eu vi, né? Obviamente que eu li isso, né? A gente diz Mark Zuckerberg. Primeiro que ele nem é humano, né? Todo mundo sabe que ele não é humano, né? Puta merda. Já não é humano, quanto mais comunista. Já não é humano. Alguém tem mais alguma obra aí para indicar? Eu tenho mais uma para indicar, pode ser? Tá aqui. Fala aí, Otávio. Fala aí, Otávio. Então, vamos lá. Falando de uma obra histórica, então. Uma editora bem recente, chamada Autonomia Literária, ela vem publicando as obras do Trotsky. Caralho! E aí, tem duas obras do Trotsky já por eles. Eu só tenho uma, que é essa aqui. Porra do caralho. Como esmagar o fascismo. E essa Como esmagar o fascismo, ela é genial por si só, né? O Trotsky ele era antifascista, assim, foda, assim, roxo. Mas ela tem um prefácio escrito pelo Henrique Carneiro, que é professor de História da USP, especialista em estudos sobre proibicionismo. Só para vocês verem um cara. Que ele justamente fala, é uma introdução olha só. Então, não só você tem o livro falando de um momento histórico, de uma questão histórica, do fascismo histórico, como que você luta contra ele, como você tem o prefácio que atualiza essa discussão para o século XXI. Cara, esse livro é sensacional. Tá? Léo Trotsky, Como esmagar o fascismo. Pô, esse eu vou ler, cara. Esse eu vou ler, na moral. Na moral. Bom, então só para complementar, não falando só de obras, mas retomando aquele papo. Só um detalhe rapidinho, desculpa. Por favor. Lembrei, eu li o sumário, lembrei do negócio que eu queria falar. No capítulo 4 desse livro, o Trotsky ele vai falar da ascensão do nazismo. E sabe o que ele comenta? O título do capítulo é esse: A Ascensão do Nazismo sob uma esquerda desorganizada e uma burguesia unida. Eu não preciso dizer mais nada. Caralho. Não preciso dizer nada.
Aí. Drop the book. Drop the book. O que eu ia comentar antes era só a questão que a gente estava falando dos compartilhamentos e tudo mais. Nesse momento, em vez de você compartilhar as coisas, os absurdos, denuncie os absurdos e compartilhe as coisas que vão ajudar nessa luta. Compartilha petição, compartilha as petições que a galera tá fazendo contra o racismo. Cara, tem uma porrada aí. Compartilha esse tipo de coisa, entendeu? Compartilha como fazer uma manifestação. Compartilha a galera que tá tentando levantar doações. Exato. Tem que lembrar, um dos crimes desse governo é o fato de que o governo está virando as costas, e aí é o governo como um todo. Não estou falando exatamente da presidente, estou falando do corpo aí do governo do Brasil. Em todas as suas instâncias, estão virando as costas para a galera que está sofrendo pra caralho nessa crise. E aí toda uma série de profissionais, tanto profissionais de carteira assinada quanto profissionais autônomos, trabalhos que são... esqueci o termo que se dá. Voluntários. Não informais, lembrei. Trabalhos informais. Então, toda uma galera que está sem renda nenhuma, porque toda a situação da pandemia impossibilita um monte de formas de se conseguir renda, claro. E essa galera está precisando de ajuda. Então, o governo não está ajudando. Uma coisa importante é compartilhar a petição que faça o governo, né, o Congresso especialmente, votar leis que tenham a ver com isso, que façam com que o presidente não vete essas leis, mas em segundo momento, compartilhar as doações. Tem um monte de gente, um monte de instituição que está tentando ajudar essa galera. Exatamente, tem muito mais coisa que a gente pode fazer do que simplesmente só ficar puto. Isso é tipo assim, exclusivamente para mim também, porque eu sou praticamente exclusivamente fico puto. Mas é importante isso, você compartilhar esse tipo de coisa. Não compartilha os absurdos você já sabe que vai estar ali. E essa galera quer que esses absurdos sejam ditos. Essa galera não tá falando absurdo pra ficar escondido, essa galera tá falando absurdo pra espalhar. Então não espalha, você tá fazendo o papel deles. Então, tem que cortar a comunicação deles. Exatamente. Eu tô fazendo que ela não chegue, fazer com que ela não conecte com outras pessoas. Exatamente. Deixa aquilo ali ficar na bolha deles. Desculpa, é que eu tô comentando aqui nos comentários, colocando aqui nos comentários o número de conta para uma iniciativa muito legal que está acontecendo aqui no Grajaú, Vila Isabel, de galera que está... não tem instituição nenhuma por trás, não. São donas de casa que se reuniram para produzir quentinha para pessoas de situação de rua, que não estão tendo condições de se alimentar. Excelente. E a gente sabe do caso até que tem famílias, cara, inteiras nessa situação. Então, se você puder doar qualquer valor, cara, não tem valor pequeno, tô com vergonha de doar R$10. Cara, doa R$10. Faz diferença. Faz a diferença, pois Faz diferença. Mas porque os R$10 vão fazer diferença, sim. Faz sim. Mas, cara, é complicado, assim. Se vocês conhecem pessoas, se vocês têm um grupo de pessoas, se vocês confiam um número X de pessoas, juntem-se. Entendeu? Agrupem-se realmente, organizem-se. Não necessariamente que você vai fazer isso para ir para a rua, mas tenham essa questão de organização, tenham essa noção de que vocês precisam estar juntos. Primeiro porque vocês compartilham do mesmo tipo de pensamento, vocês se alinham ali, vocês se alinham contra todas essas merdas que está acontecendo, porque a gente está vivendo num momento... Primeiro que a gente está num momento super isolado, segundo que a gente está vivendo um momento que quanto mais organizado a gente for, melhor vai ser a nossa luta contra. E lembrar do negócio que... não vai absolutamente nada. Isso também, isso inclui justamente sair para a rua. Não é necessariamente só para isso, mas isso inclui também de você saber o que fazer, você saber como agir, você saber para onde ir, você ter um porto seguro, você saber em quem confiar, você ter respaldo legal para essas coisas, sabe? É importante. A gente, nesse exato momento, não tem como você achar que sozinho você vai mudar o mundo. Não. Porque não vai. Mas também não é o momento de largar a mão e deixar de fazer o que quiser. Sim, fato. Eu ia comentar, complementando o Marquinhos, porque ele fala que estamos num momento de muito isolamento, estamos mesmo, é claro, né, isolamento geográfico, mas não é um isolamento afetivo. E sem sombra de dúvidas não é um isolamento político. Então a gente tem que se manter cada vez mais unido, e aí você se engajar junto com pessoas, tipo, ajudar aquela galera, não exatamente na ação
com o teu corpo, mas ajudar a galera com o teu dinheiro, por exemplo, numa doação, ajudar fazendo compartilhamento. Você manja de um site, ajuda a pessoa a criar um site para que ela possa tentar vender as coisas que ela produz. Você manja de, sei lá, o que quer que você sabe fazer. Se você não está passando por uma situação em que você é uma dessas pessoas que está precisando dessa ajuda, se você está numa situação um pouco melhor, então tente ajudar as pessoas que estão precisando, porque a situação já era um alto índice de desemprego antes. A gente está com um desemprego muito pior, um monte de grandes empresários aí demitindo um monte de gente. Então, e outra coisa, eu ia falar, vocês estão falando da doação e tudo mais, algumas editoras se juntaram para fazer uma campanha, e aí ocorreu muito no mês de abril e no mês de maio. Eu não sei como é que está agora em junho, mas elas estão levantando a bola de livrarias que são locais, né, que são livrarias de rua, que estão fazendo entrega nas cidades da forma que elas conseguem. Então, na São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem a livraria Simples e eles têm um Fusca, que é um símbolo dessa livraria, e eles estão usando o Fusca para entregar. Caraca, que maneiro. Eles estão entregando de Fusca, além, claro, de usar correio para o Brasil inteiro, mas digo, na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro, a Leonardo da Vinci está entregando, a Blux está entregando, a Berinjela, que é um sebo, vende livros usados ou seminovos, está entregando. No Rio de Janeiro inteiro vem um motoboy. Então, tipo, tenta não comprar. É claro que é difícil falar onde o calo aperta, né? E a gente tenta sempre comprar coisas em promoção. Mas você vai comprar um livro, ou alguns livros, compra alguns num lugar lá grande que você gosta, que você se sente confortável, mas pega um livro, compra dessa galera, porque essa galera está precisando também. Eles não são uma grande empresa com puta capital. Eles vão quebrar se continuar com isso muito tempo. Você vai comprar uma máscara, você também não compra máscara só daquele grande magazine, não. Você procura alguém que está vendendo máscara para poder se alimentar. Muita gente está fazendo em casa. Então, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer também com esse agrupamento. Tipo assim, você fortalecer aqueles que estão ali junto contigo, cara. Porque querendo ou não, o que tem de gente contra tá aí. Sim. Sabe, esse tipo de comportamento de você apoiar os pequenos negócios, os pequenos negócios da sua vizinhança, coisas assim, é o tipo de coisa que conta como agrupamento, entendeu? Você tá junto. É importante, a gente tá vivendo um momento que é importante esse tipo de coisa, cara. Vou deixar aí embaixo algumas coisas assim que são importantes, cara. Rafa, aproveita aí que você está dando essas dicas aí, dá a dica também de onde o pessoal te encontra, porque você está sempre lá divulgando livros, está divulgando boa literatura, coisas muito legais. Então conta aí para a galera. Cara, eu acho que é muito mais legal se eles ficarem vendo as coisas do Pod Caverna. O meu é chato. Mas eu sou fã e, Pod Caverna é foda. Mas eu tô no Instagram, eu tenho um Instagram literário. Para quem não me conhece, para quem não me segue, eu tenho um Instagram literário todo voltado para livros, né? Ficção, não ficção e tal, chamado El Rafa, né? Não é Rafael, é o Rafa.lit, lit de literatura. Então, você vai lá no Instagram, @elrafa.lit, você vai ver. Eu dou dica de livro, eu faço post temático. Por exemplo, na época da eleição, eu fiz 6 livros contra a barbárie. Um deles era o livro que o Fernando está falando, Como as Democracias Morrem. Então, às vezes, eu faço assim, posts temáticos. Também tem um pouco de humor, faço resenha de livro. Geralmente, tento dar atenção para editoras pequenas, como é o caso da Autonomia Literária, que eu mencionei. É uma editora pequenininha. Acho que tem, sei lá, 4 pessoas trabalhando na editora pequena. Caraca. Ou autores pequenos, porque as editoras grandes, elas têm aí os outdoors, né, gente? Sim, as editoras pequenas é que estão nessa luta aí complicada, e também é um cenário muito difícil para elas nessa crise. Então, vai lá, @elrafa.lit. Aqui embaixo tá aqui embaixo aqui para você poder seguir lá. Muito legal. E, Rafa, sempre... Rapidinho, só lembra de uma coisa, galera. Hoje em dia a gente está vendo muita coisa aí de luta antifascista, antirracista. Então, lembre de ouvir as pessoas que estão sofrendo com isso, ouvir as lideranças que estão lidando isso, para não ficar no achismo, para não ficar só repetindo, e para também entender o que é para ser feito, o que não é para ser feito, entendeu? Ouvir é a melhor coisa que tem. A gente está num levante muito grande contra o racismo, isso é ótimo, isso é muito bom,
Isso é importante, mas não adianta nada juntar nós 5 aqui, branco, para falar isso. Entendeu? Então, e não é nem questão de dar voz, é questão da gente dar ouvido a essas pessoas. Sim, Porque aprender voz, com elas ela. Sim, elas estão falando. exatamente. Aprender a ouvir e chegar nelas. Porque Exato. elas estão lá falando, a gente que não chegou lá. Então, lembrar que esse tipo de coisa é importante, porque, querendo ou não, a luta é de todo mundo, mas tem gente que sofre muito mais em diversas falar outras isso. frentes. Sim, eu Então, queria não comentar é isso. questão. Talvez o fascismo, né, ou as forças fascistas tenham chegado até você, que está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, agora. Talvez tenha chegado até nós agora. Alguns de nós, talvez estudando, até tenha visto isso antes, mas enfim, a força está vindo opressora agora. Sim. Mas para muita gente da sociedade, ela está aí desde sempre. Talvez seja até difícil da gente conseguir levantar um momento em que certas camadas da sociedade não sofreram com Exato. atitudes fascistas. Então, leia sobre essa galera, leia o que eles estão escrevendo, vá nos slams, né, ir não presencialmente, mas vá via internet nos slams, no que as minas estão falando, no que a galera está falando nas quebradas, dá uma olhada, porque uma parcela da nossa sociedade está sendo exterminada agora, mas já vem sendo exterminada há mais tempo. Então, precisa ser visto. Tá? Isso é uma atitude fascista também, é uma forma fascista de eugenia, inclusive. Não, e eu vi gente dividindo o discurso antirracista ou melhor, dividindo o discurso antifascista do antirracista, como se não fosse relevante. Sabe, não, gente, tem que ouvir. O racismo tá aí desde sempre. Sim. A gente aqui não para pra prestar atenção nisso. Eles já sofrem com isso desde sempre. Desde que o Brasil é Brasil, desde que mundo é mundo. Então, lembrar que se o fascismo ele é uma tentativa de apagar o outro e de impossibilitar vozes diferentes, então as minorias, de uma forma geral, elas sofrem fascismo desde sempre, o tempo inteiro. Exatamente. E não só na nossa sociedade, mas em praticamente qualquer uma. Então, é muito importante estar atento ao que essas pessoas estão produzindo. Sim, exatamente. Antes de chiar, antes de você botar o seu antes, lembra de ouvir essas pessoas. E eu digo isso também porque tem muita gente, a gente está vendo as coisas acontecendo, o movimento antirracista lá fora, principalmente depois da morte do George Floyd, e um monte de gente falando, tipo, absurdo, a galera tá quebrando. Amigo, eles sofrem com isso sempre. Aqui no Brasil também, a morte do garoto dentro da favela, dentro de casa, sabe? Sim, eles sofrem bizarro. com isso Cara, sempre, muito bizarro aquilo, cara. o tempo todo. E a galera tá preocupada a galera tá preocupada com vidraça, a galera tá preocupada com coisa queimando. Vai se fuder. Essas porras todas você tem como comprar de volta, amigo. A vida de alguém, não. Exato. A galera tá morrendo todo dia. E a galera tá preocupada com, tipo assim, eu acho um absurdo a galera fazer isso. Eles têm raiva, amigo. Se eu sou uma pessoa privilegiada, tenho essa raiva, imagina uma pessoa que sempre sofreu o tempo todo, todos os dias. É uma coisa que a gente nunca vai saber o que é. Jamais vai saber o que é. A gente nunca vai sofrer tanto contra essas pessoas. A gente jamais vai saber como elas sofrem. A gente jamais vai saber o que é andar na rua com medo por conta disso. Sabe? Com medo da polícia, com medo de alguém que deveria te defender. Então, sabe, é uma coisa que a gente realmente tem que parar para ouvir essa gente. Não é para julgar. Julgar, já estão sendo julgados o tempo todo. Se a gente não parar para ouvir, e eu digo a gente em questão, tipo assim, a gente que se acha desconstruído, a gente que se acha que se põe ao lado deles, se a gente não parar para ouvir, quem é que vai? Então a gente tem que lembrar disso o tempo todo. O tempo todo. Só isso, por mal. Não, tranquilo. Galera, é o seguinte, antes de tudo, agradecer mais uma vez aí a presença do Rafa, o Tati. Toda vez que o Rafa participa aqui, assim, uma alegria para a gente. A alegria toda minha. Dizer que todos os links ali do que a gente disse, dos livros que a gente indicou, estão aqui embaixo. Campanha, então, tudo aí embaixo. Aquela livraria próxima lá de você, estão os títulos ali, você não precisa usar o link que a gente está dando, não. Se você for achar o livro interessante,
entra até no link que a gente viu só para ler a sinopse do livro, mas procura, de repente, nessa livraria que está mais próximo de você, aquele sebo que você conhece, que o cara lá precisa lá vender o livro, tal coisa. Tem muitos livros desses livros que estão em sebo mesmo. Os próprios clássicos aí do George Orwell que a gente disse, são livros bem antigos que você consegue. Bem fácil de conseguir. No caso das editoras pequenas, só para compartilhar uma experiência que eu tenho, por estar falando disso no Instagram, entre em contato com elas, porque dependendo da editora, você compra direto com elas e ainda ganha uns mimos, porque essa galera é gente como eu e você, assim, são 2, 3 pessoas fazendo uma editora funcionar, eles estão super desesperados por venda e eles são geralmente super carinhosos, às vezes você ganha um eco bag junto, entendeu? Então, tudo é uma forma de conversa, tudo é a forma como você, obviamente, entra em contato. Não estou dizendo que toda editora dá eco bag, Claro. mas aquilo, chega para essa galera, vê se você consegue e compra direto deles, né? E a gente fica muito feliz também de receber de vocês aí nos comentários dicas de livros que eventualmente a gente não disse aqui, mas que sejam dentro dessa temática aí, porque a gente gosta muito de ler e gosta também de saber, né, de aprender e tal. Então, se você puder dá o feedback pra gente, fala pra ele. Faz o feedback ali, assim, essa barba tá muito feia e tal, essas coisas, você pode falar. Mas aí se eu for falar da barba, fala só da dele, tá? Ele fez um vídeo explicando como é que eu fazia. Eu tô com medo de fazer para fazer merda aqui. Galera, obrigado. Pô, Rafa, obrigado. Gente, muito obrigadão, Rafa. Obrigado, Rafa. Vocês são maravilhosos. E, pô, então fiquem ligados aí nessas dicas todas aí. A gente se vê no próximo Pós-Caverna. Valeu? Yay! Valeu.